Fala, gente boa! Bom, você aí do outro lado está que nem alguém assistindo a um jogo do Vasco, ou seja, depressivo, totalmente baixo astral, sem rumo, desnorteado? Bom, eu tenho aqui uma foto, tá? Que mudará, né? Iniciando aqui o último mês de 2025, né? Eu tenho uma foto aqui que deixará o seu dia melhor, tá? Mudará totalmente o seu dia, ou fará ficar alegre, tá? Então essa foto maravilhosa que eu tenho a mostrar para vocês, tá? É essa aqui, tá? Então vocês estão percebendo que essa foto aqui é pura felicidade, pura alegria e pura, principalmente pura beleza, né? Isso aqui é beleza pura, né? Bom, agora falando sério, tá? Essa aqui é a capa, né? Essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui é a capa, tá? Da edição de abril de 2000 da revista Placar, né? Uma revista criada, surgida lá em 1970, em março de 70, né? Às vésperas da Copa do Mundo, e que é uma verdadeira, foi, né? Uma verdadeira bíblia para quem é apaixonado por futebol, né? Essa aqui é a edição número 1162, tá? Essa foto é de autoria do Ricardo Corrêa, né? Corrêa sem I, né? E esse cara, né, antes que vocês me perguntem quem é esse indivíduo, esse ser tão maravilhoso e tão lindo que vocês estão vendo, tá? Esse cara aqui é o Marcelo Pereira Sursim, né? Popularmente conhecido como Marcelinho Carioca, né? Para quem entende tanto de futebol quanto esse mal acabado, que está conversando com vocês, entende de bordado e crochê, tá? Esse cara aqui, ele iniciou a carreira de carioca, né, como o próprio nome de guerra já entrega, né? Ele iniciou a carreira no Madureira, do Rio de Janeiro, teve, né, jogou durante um bom tempo, teve destaque no Flamengo, né? Ele apareceu a nível nacional jogando no Flamengo, né? Jogou durante muitos anos no Corinthians, ele é considerado um dos grandes ídolos, né, da história do Corinthians, né? E jogou também, teve duas passagens até bem boas pelo Vasco, né? Jogou no Japão, teve uma passagem bem curta, né? Chegou a disputar alguns jogos pela seleção brasileira, jogou no Santo André, enfim, né? Então, resumidamente, esse aqui é o Marcelinho Carioca, né? Esse cara lindo cuja foto vocês estão vendo, tá? Bom, depois dessa verdadeira beleza, dessa sessão maravilha, tá? Agora, finalmente falando sério, tá? Assim, né? Tem mais uma outra foto, tá? Só que eu já vou adiantando que essa foto, né, não é aquela coisa que vocês acabaram de ver, tá? Essa foto aqui sim, sim, né? Uma raridade, tá? Não sei se vocês estão vendo, né? Não consta a data em que essa foto foi batida. Possivelmente essa foto ela foi batida ali por volta de 1898, 1899, né? O que vocês estão vendo foi uma das primeiras bicicletas da história de Joinville. Também não se identifica, né? Não aparece a identificação de quem é essa moça, né? A moça aqui da foto, tá? Tem mais duas fotos, né? Para mostrar a vocês, né? Só um instante, tá? Sim, já encontrei, tá? A primeira foto, né? Essa primeira foto, né? Não consta a data em que ela foi batida, né? Eu acredito que essa foto seja dos anos 30, né? Nesse local hoje existe o Hospital e Maternidade Dona Helena, né? Então, aqui uma foto bem antiga do Dona Helena aqui para vocês, tá? E a próxima foto, né, é dessa senhora aqui, tá? A foto aqui é bem pequena, né? Não sei se será possível vocês vê-la, né? Vocês verem, né? Já chegarei lá, já direi quem é essa senhora aqui da foto, tá? Eu já vou aproximar aqui, irei aproximá-la, né, para vocês, né? Já direi quem é a senhora aqui dessa foto. Essa senhora, e como vocês puderam reparar, né, ela está inundando, né? Certamente ela está inundando o local no qual vocês estão, né? De alegria, né? Ela está provocando uma verdadeira enchente de alegria, né? Bom, agora finalmente falando sério, né? Eu acredito, né, que todos aqueles que moram aqui em Joinville, né, já pelo menos em algum momento, né, das suas respectivas vidas, né,
tem um passado, ou de carro, ou de a pé, né? Pela aquela ponte metálica azul que fica quase na frente da Malharia Lepper, né? Ali alguns metros após a prefeitura, sede da prefeitura de Joinville, tá? Essa ponte, falando, né, bem rapidamente, né, a história desse local, tá? Não nesse local, na margem que está a Lepper, tá? Do outro lado, na margem oposta à Malharia Lepper, tá? Isso é uma coisa que eu confesso a vocês que eu não sabia, tá? Lá nos primórdios de Joinville, então, portanto, há muito tempo atrás, nesse local chegou a existir um pequeno porto, tá? Um porto para canoas, embarcações bem pequenas, né? E além de ter existido um pequeno porto lá nos primórdios de Joinville, nesse local, tá? Eu acredito que os mais antigos, né, alguns que estão vendo esse vídeo, né, devam se recordar que até os anos 70, eu não me recordo, infelizmente eu não sei dizer a vocês a data exata, tá? Até os anos 70, chegou a existir uma ponte de madeira nesse local, tá? Essa ponte, ela acabou sendo levada por uma cheia, por uma enchente, né? E só nos anos 90, ali no final de 1996, no apagar das luzes, né, do governo do Vítor Freita, que, enfim, né, foi construída uma nova ponte nesse local, né? E isso já ali na primeira semana de 97, né, quando o prefeito já era o Luizinho Malvadeza, o Luiz Henrique da Silveira, que essa ponte ela finalmente veio a ser inaugurada e aberta ao tráfego, né? Então coisas do Brasil, né? O Vítor Freita mandou construir e o Luiz Henrique inaugurou como se fosse uma obra dele, né? Coisas da política brasileira, né? Mas enfim, né? Voltando, tá? Uma informação que eu tenho certeza mais do que absoluta, tá? Que nenhum de vocês sabe, tá? É que essa ponte, a ponte metálica ali da Lepper, tá? Ela tem um nome, tá? Oficialmente, o nome dessa ponte, tá? É Ponte Helene Dorothea Trinks Lepper, tá? Então, repetindo, oficialmente o nome dessa ponte, da ponte metálica azul, é Ponte Helene Dorothea Trinks Lepper, tá? E vem a pergunta mais do que óbvia: quem foi a dita cuja? Quem foi essa senhora? Ela teria sido uma torcedora símbolo do Caxias? Ela teria conseguido beijo de língua, o José Serra sem ficar doente? Ela teria sido a tiazinha ali da esquina da rua? Afinal de contas, quem foi essa senhora? Bom, tudo isso, tá? Essa história, tá? Ela começa lá em 1854, tá? Bom, nessa ocasião, para ser mais exato, no dia 20 de novembro de 1854, chegou em Joinville, né? Chegou no Porto de São Francisco, melhor dizendo, tá? Um navio veleiro chamado Florentim, tá? Esse navio, ele tinha 178 passageiros, tá? Praticamente todas essas 178 pessoas eram de Hannover, da Saxônia, da Prússia, de Mecklenburg, de Schwarzburg, enfim, de regiões que mais tarde são, né, equivalem hoje à Alemanha, né? Uma minoria, né, apenas sete dessas pessoas eram suíços, e além desses suíços, tá, havia um outro estranho noninho, vamos dizer assim, tá, que era um pastor norueguês, um pregador religioso norueguês, tá, que era o Johann Fritzl Kroger, tá, o Johann Fritzl Kroger, né, que era esse missionário religioso. Ele tinha 46 anos em 1854 e ele era procedente de Cristiânia. Cristiânia é a atual cidade de Oslo, né, a capital da Noruega, né? Bom, entre esses 178 imigrantes, né, que vieram nessa leva de 20 de novembro de 1854, havia uma família, tá? E que família era essa? Justamente a família Trinks, né? Era um casal, tá? O Edward e a Pauline, tá? O Edward, ele era empresário, né? Empresário do setor têxtil, né? Ele tinha 43 anos na ocasião e a mulher dele, a Pauline, né? Era 4 anos mais jovem, tá? Eles eram procedentes de Glauchau, no então Reino da Saxônia, né? Essa região da Saxônia, explicando bem rapidamente, né? Uma rápida curiosidade,
De 49 até 90, essa região da Saxônia, ela fez parte da nada saudosa e comunista Alemanha Oriental, tá? Mas voltando, esse casal, o Eduardo e a Pauline, eles imigraram, tá? Com os seus 7 filhos, tá? As idades dos filhos, dos 7 filhos desse casal, tá? Do Edward e da Pauline, variavam entre 1 mês de vida e 18 anos de idade, né? Eles eram a Pauline Marie, o Gustav, a Sophie, o Ferdinand, o George, a Helene e o Johannes, né? Então esses eram os nomes dos filhos desse casal, tá? Essa senhora, cuja foto eu acabei de mostrar a vocês, né? Aquela senhora toda alegre, inspirando alegria e felicidade, tá? Era justamente uma das filhas desse casal, tá? Era justamente essa senhora que hoje batiza essa ponte, tá? Essa ponte metálica, que é justamente a Helene Dorothea Trinkslepper, tá? A Helene, lá em 1854, ela tinha 5 anos de idade, e ela veio a falecer no dia 20 de junho de 1932. E ela era essa mulher, tá? Ela era a esposa do Hermann August Lepper, que é justamente o nome, né? Hoje o nome daquela rua que passa ali em frente à prefeitura, né? A sede da prefeitura, e termina lá depois do fórum, né? Mas, afinal de contas, quem foi o Hermann August Lepper, né? Vocês estão perguntando. O Hermann August Lepper, né? Foi esse senhor aqui, tá? Eu já vou mostrar a foto dele a vocês, né? Esse senhor aqui, tá? Essa aqui é a Helene, né? Essa senhora que hoje é o nome da ponte, e esse aqui é hoje o nome da rua, né? O Hermann August Lepper, tá? Mas o que esse cara fez, né? O que ele fez de tão importante? Bom, ele foi um dos fundadores da malharia Lepper, isso em 1907. Ele também chegou a ser comerciante de secos e molhados, né? Ele chegou a ser deputado estadual durante 3 vezes, né? Ele foi 5 vezes vereador aqui em Joinville. Ele foi subdelegado de polícia, foi juiz de paz, foi um dos fundadores do que hoje é a Associação Comercial e Industrial de Joinville, a SIG. Inclusive, ele foi presidente da SIG de 1911 até 1915. Ele foi o primeiro presidente da entidade, diga-se de passagem, né? E daí, né, o motivo, né, dele batizar, né, a rua, né? Ele foi uma figura, possivelmente uma das maiores lideranças empresariais da história de Joinville, né? Além de ter liderado aquele grupo de empresários que fundaram o que hoje a gente conhece como a SIG, né? Bom, mas e ela, né? Vocês estão perguntando, o que ela fez, né? Bom, a esposa dele, tá? Ela... uma rápida curiosidade, né? Eu tinha mostrado a foto daquela moça de bicicleta, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que aquela moça era justamente a Helene, né? A Helene, em 1898, foi a primeira mulher a adquirir, a comprar, a ter uma bicicleta em Joinville, tá? Então, uma das primeiras bicicletas da história da cidade, ela pertenceu a Helene, né? Isso em 1898, né? E ela, né, além de ter sido dona de uma das primeiras bicicletas de Joinville, né, ela, em 12 de novembro de 1916, ela e mais 80 mulheres, né, todas elas luteranas, elas acabaram criando a Sociedade de Socorro das Senhoras Luteranas de Joinville, né? Inclusive, essa entidade, a Sociedade de Socorro das Luteranas, né, das Senhoras Luteranas, quem acabou idealizando, acabou lançando essa ideia, foi justamente o Hermann August Lepper, o esposo da Helene, né? E a Helene, ela acabou tornando isso algo prático, né? Materializando isso, né? Essa ideia que era a ideia do esposo, né? A ideia do marido, né? Essa entidade, a Sociedade de Socorro das Senhoras Luteranas, essa entidade ela foi criada na escola alemã, na Deutsche Schule, né? Então esse foi o local de fundação dessa entidade. E em agosto de 1920, essa entidade ela veio a fazer parte oficialmente da comunidade evangélico-luterana de Joinville, tá? E essa entidade, a Sociedade de Socorro das Senhoras Luteranas, foi a entidade que acabou criando
o que hoje é o Hospital e Maternidade Dona Helena. Então, a famosa Dona Helena, né, que batiza a ponte, batiza o hospital, era aquela senhora que vocês acabaram de ver ali na foto, tá? Mas eu tenho mais informações para passar a vocês, né, obviamente, né, só que isso fica para o próximo vídeo, até porque esse vídeo já está longo demais, beleza? Então, até lá.